Olá, amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo, para mais um momento com Deus. Nós estamos fazendo uma experiência colocando vídeos diários de segunda a sexta-feira no canal e eu estou testando também o modelo dos vídeos, né? Nós estávamos colocando duas canções, eu tocava aqui um piano e voz, um violão e voz, e a gente ministrava uma palavra falando sobre um versículo e no final a gente orava junto. O que acontece é que o YouTube está colocando os nossos vídeos com direitos autorais, então tem restrições no vídeo. Para isso nós vamos experimentar um novo modelo agora, continua chamando Momento com Deus, mas nós vamos agora apenas meditar na palavra. Então vamos fazer mais esse teste aí, você que tem acompanhado o canal, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ajude a gente. Se você tem alguma pergunta a respeito da Bíblia, envia para mim, envia aí, faz um comentário aí, envia a sua pergunta, ou nos siga nas redes sociais, @Altair Campos, você vai me encontrar aí nas redes sociais e pode me enviar uma pergunta e eu faço um vídeo respondendo aqui para vocês. Eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é um texto muito conhecido da Bíblia. Eu quero ler Lucas 15, versículo 20, que diz assim: E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu acredito que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo sabe que esse texto se refere à parábola do filho pródigo. É uma parábola contada pelo próprio Jesus e ela é uma parábola tão envolvente que a gente começa a pensar que são personagens mesmo, que é uma história, que havia esse jovem que tinha um irmão, que tinha esse pai abastado e que esse jovem pediu a parte da herança e saiu pelo mundo, enfim. Isso é uma parábola, Jesus conta uma história. E nessa história nós temos uma amostragem da humanidade. Eu falava sobre esse texto outro dia na igreja, não propriamente pregando sobre ele, mas fazendo menção e dizendo quanto esse texto significava para os judeus que estavam ouvindo Jesus. Segundo as leis judaicas, né? A nossa lei também é assim, né? Para alguém receber uma herança, para alguém passar por uma partilha de bens, o patriarca tem que ter morrido, né? Aquele que construiu o patrimônio, aquele que fez a fortuna tem que ter morrido. E quando esse jovem diz, me dá a parte dos meus bens aí, porque eu quero sair daqui, enfim, eu estou parafraseando, mas é isso, né? O filho estava dizendo, para mim o senhor está morto, é como se estivesse morto, me dá a parte que eu tenho direito e eu vou sair daqui, eu vou para longe daqui. Então, de certa forma, o ser humano é esse filho pródigo, que voltou as costas para Deus, que é claro, espera receber de Deus todas as benesses, né? A pessoa às vezes não serve a Deus e às vezes até professa uma fé contrária a Deus. Pasmem, nós temos visto nesses últimos dias notícias de como o satanismo tem se tornado público e tem construído templos e tem tido seus adeptos se manifestando em várias camadas da sociedade. Então, essas mesmas pessoas que se declaram satanistas, elas desejam, se elas plantam alguma coisa, ou se elas vão ao supermercado ali, elas desejam que haja algum mantimento que nasceu porque Deus mandou a chuva do céu. Então, de certa forma, o mundo é esse filho pródigo que voltou as costas para Deus, mas quer a parte da herança, quer desfrutar saúde, quer desfrutar de privilégios, quer desfrutar de momentos felizes, mas volta as costas para Deus. Por outro lado, nós temos também a figura da igreja nesses dias, que representa muito bem esse filho pródigo, até porque
quando Jesus fala a parábola do filho pródigo, ele não está falando de pessoas ímpias, ele está falando para os judeus e está falando dos próprios judeus. Então essa parábola, ela diz respeito muito mais à igreja do que ao mundo, porque é óbvio que alguém que está no mundo, ele voltou as costas para Deus, ou ele nunca nasceu de novo, ele nunca teve experiência com Deus, mas quando Jesus fala essa parábola, e ele fala para o seu povo, para os judeus, Jesus não pregava para ímpios, Jesus pregava para a casa de Israel. Quando ele fala do filho pródigo, ele está falando do filho pródigo representado pela nação de Israel. E é claro que para a gente ler essa palavra hoje e a gente ficar mais perto do que Jesus falou, Jesus está falando do filho pródigo representado pela própria igreja, que tem se envolvido tanto com as coisas dessa atualidade, que não deseja mais o arrebatamento da igreja, que não se importa mais se Jesus vier ou não. Eu tenho aqui meu carro com ar-condicionado, eu tenho minha televisão de 75 polegadas, eu tenho condição de fazer uma festa, fazer um churrasco com os amigos, eu tenho um envolvimento aí nas redes sociais, onde eu posto tanta coisa a meu respeito. Para que eu quero que Jesus volte? Para que eu quero ir para o céu se aqui está tão bom? Então, a igreja representa muito bem o filho pródigo nesse sentido. Senhor, me dá minha parte, me dá aquilo que eu tenho direito. Encha minha vida de bênçãos, mas eu não quero a sua presença. Agora, Jesus conta essa história, e é claro que isso remonta a um cenário triste. Uma igreja que volta as costas para Deus, um povo dentro da igreja que volta as costas para Deus, é um cenário muito triste. Mas as histórias que Jesus contava e as parábolas que Jesus contava, claro, sempre tinham um desfecho de esperança, um desfecho feliz, harmonioso, ainda que terminasse de um modo a levantar questionamentos, né? Porque talvez a parábola não terminasse muito bem, mas ela gerava arrependimento, ela gerava um sentimento, um desejo de se voltar para Deus. Não é o caso dessa parábola, que ela termina realmente muito bem. O versículo que eu li diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Mas pensa no caminho que esse jovem percorreu até chegar onde chegou. A parábola tem poucos versículos, a gente lê rapidamente, mas se a gente for imaginar, usando essa metáfora que Jesus se utilizou ali, se a gente for pensar a respeito e pensar quanto aquele rapaz herdou e o tempo que ele levaria para dissolver aqueles bens, para gastar tudo aquilo, ele ficou muito tempo longe da casa do pai. Ele não percebeu que ele estava se afundando. Ele não percebeu que seu coração estava deixando de dar lugar à alegria de ser filho e acolhendo a angústia de estar afastado da casa do pai. Essas coisas são imperceptíveis, até porque quem desfruta do mundo tem uma alegria momentânea, eu chamaria até de uma pseudo-alegria. Aquele momento em que a pessoa se sente. Mas quando esse momento passa, é claro, o vazio toma conta, a tristeza toma conta, a angústia toma conta. E eu fico imaginando, ao ler essa parábola, quantas vezes aquele jovem ensaiou para fazer o caminho de volta até a casa do pai. Agora, sem recurso, provavelmente com a idade mental e, quem sabe, uma idade emocional muito além da sua idade biológica, porque o sofrimento faz isso nas pessoas. Você vê a pessoa, ela não tem uma idade biológica muito avançada, mas você vê que ela é uma pessoa que sofreu tanto e ela acaba por estar envelhecida, por assim dizer. E aquele jovem, então, embora de pouca idade, mas não tão jovem assim, por ter sofrido tanto, ensaia várias vezes em voltar para a casa do pai. Você está me ouvindo dizer isso? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja envolvido na igreja, envolvido na obra de Deus. Espero que você esteja bem com a sua família. Mas se você, de alguma forma, sente alguma ansiedade,
ou alguma angústia no seu coração, saiba que essa parábola que Jesus contou nos mostra um pai de braços abertos. É claro que na parábola, e é muito bom a gente perceber isso, o pai não sai da sua propriedade em busca do filho, ele não manda pessoas buscar o filho, mas ele está de braços abertos esperando que o filho volte. Por quê? Porque Deus não invade corações, Deus não invade vidas, Deus não quer atrapalhar aquilo que você deseja, pelo contrário, Ele quer que seu desejo se torne o desejo dele. Ele quer que o nosso desejo esteja em consonância com os seus desejos. Então aquele jovem deve ter ensaiado muito, quando ele olhava a comida que ele dava para os porcos, sentia vontade de comer alguma coisa ali, mas ele era fiscalizado, não podia nem comer da comida que dava para os porcos. E ele pensava, meu pai tem lá na sua casa os seus empregados que comem tão bem, dormem tão bem, são tão bem acolhidos, são amados, e eu aqui sofrendo como um escravo, porque é isso que o pecado faz, é isso que a ilusão da vida faz, escraviza a pessoa, e a pessoa às vezes sente fome, sente sede, a alma geme, a alma grita, e essa pessoa muitas vezes é forçada a fazer uma pose de uma foto para as redes sociais e dizer, ei, está tudo bem, quando na realidade não está. Mas o desfecho dessa parábola é o versículo que eu li, versículo 20 ali, começa o desfecho. Depois daquele jovem ter ensaiado o discurso e dizer várias vezes, eu penso, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Sabe, é muito bom a gente fazer discursos de arrependimento. Isso é o início, mostra que de alguma forma, pelo menos nós reconhecemos a nossa condição e a nossa situação. Reconhecer que nós precisamos voltar para Deus é o primeiro ponto. Mas a gente precisa vencer a fase do discurso. A gente precisa ultrapassar esse nível, a gente precisa passar essa fronteira. O nosso discurso precisa ser transformado em ação, em atitude. Então aquele jovem que tantas vezes disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Agora no relato do próprio Jesus, Jesus declara, e levantou-se e foi para o seu pai. É momento de nos levantarmos. As pessoas estão perdidas e aparentam felicidade na perdição. As pessoas estão vivendo sem propósito e aparentam estar construindo alguma coisa, mas na realidade é uma coisa sem base, sem alicerce. Qualquer vento derruba, qualquer tempestade destrói. Então não imagine você que discursos vazios vão fazer mudança na nossa vida. Essa parábola nos mostra que o que muda a nossa história é uma atitude. Você pode dizer, pastor, mas estou com tanta coisa que precisa ser resolvida antes de eu me posicionar e voltar para a casa do Pai. Sabe, a gente sempre vai ter questões por resolver. Sempre, até estando bem com Deus. Existem pendências na nossa vida, sejam elas financeiras, emocionais, em qualquer esfera da nossa vida. Nós vamos sempre ter uma pendência. O fato é que Deus quer nos ajudar a passar por esses momentos. Deus quer nos ajudar a liquidar as faturas, a acabar com essas pendências. Mas para isso, nós precisamos cumprir na nossa vida esse versículo 20 do capítulo 15 de Lucas. E levantou-se e foi. E quando o pai o avistou de longe, de braços abertos, lhe deu um abraço apertado e o reconstituiu como filho ali, o elevou novamente à posição de filho, que de fato ele era. O inimigo e o pecado tentam apagar a imagem de Deus que há na sua vida, que há na minha vida. Quando nós nos voltamos para o Senhor, nós somos recebidos na posição original, porque de fato nós somos filhos do Senhor. Eu quero que você medite nessa parábola, eu quero que você pense a respeito dessa parábola. E às vezes nós lemos essa parábola e pensamos, coitado do fulano, está fora da igreja. Coitado do fulano, ele é um filho pródigo, olha lá, está sofrendo. Mas de repente nós precisamos olhar para a nossa própria vida
E a gente precisa pensar se nós estamos querendo a presença do Pai ou se nós estamos simplesmente desfrutando das bênçãos do Pai e vivendo na solidão, vivendo no sofrimento. Porque na realidade e de fato, o que nos acalenta, o que nos alimenta, o que sustenta a nossa vida é a presença do Pai. De vez em quando eu cito aqui alguns vídeos da pastora Liliane, ela acabou de postar um no canal dela, não sei se você é inscrito no canal dela lá no YouTube, é @Liliane Campos, eu acredito que você vai encontrar ela por lá. Ela acaba falando sobre João 15, né? A seiva que nos dá vida, ali nós enxertados na videira, e é exatamente isso, o que nos dá vida é a presença do Pai. É bom receber, sabe, as bênçãos de Deus, é bom, mas muito melhor é estar na presença de Deus. Essa é uma parábola para ser lida, para ser meditada constantemente na nossa vida. Sei lá, umas 6 vezes por ano ou mais. A gente dá uma paradinha, dá uma lida nessa parábola e pensar, será que eu estou bem na casa do Pai? Será que eu estou bem na presença do Pai? Ou será que eu estou gastando os meus bens espirituais? Será que eu estou destruindo a imagem de filho, que é o que realmente sou? Guarde essa palavra no seu coração, medite nessa palavra. Se você gosta de palavras assim, dê o seu like aí, se você puder, se inscreva no canal, compartilhe esse link. E como eu disse no início aqui, se você tiver alguma pergunta a respeito de algum texto bíblico, manda para mim, me procure aí nas redes sociais. Nós vamos colocar no comentário, nós vamos afixar no comentário aqui, ou não sei se é isso que fala, mas vai ter um primeiro comentário lá, com as minhas redes sociais. Instagram, TikTok, Facebook. Envia alguma pergunta, alguma dúvida que você tiver, e se eu não souber a resposta, eu vou correr atrás, eu vou estudar, eu vou aprender e vou responder para você, e assim nós vamos crescendo na palavra de Deus. Muito obrigado por assistir ao vídeo, Deus te abençoe e até a próxima publicação.